O poço sinistro que nunca deve ser olhado, ou... Você já ouviu falar do poço sinistro que se encontra em uma pequena cidade esquecida no meio do nada? Dizem que este poço é o portal para o mundo dos pesadelos, um lugar onde a escuridão espreita e os medos mais profundos se tornam reais. Ninguém sabe ao certo como o poço surgiu ou porque é tão temido, mas a lenda é passada de geração em geração, deixando todos que a ouvem com frio na espinha. Os moradores da cidade são avisados desde crianças para nunca se aproximarem do poço. As histórias que circulam são de arrepiar qualquer um, e apenas o pensamento de olhar para dentro do poço é suficiente para causar calafrios até nos mais corajosos. Dizem que aqueles que ousaram olhar para dentro do poço foram consumidos por uma escuridão aterrorizante, perdendo-se para sempre em um labirinto de pesadelos. Os relatos sobre o poço são assustadores. Alguns dizem que é possível ouvir sussurros malignos vindo de suas profundezas, sussurros que prometem trazer os piores medos à vida. Outros afirmam ter visto sombras se movendo ao redor do poço, figuras sinistras que parecem estar observando, esperando por sua próxima vítima. Até mesmo os animais evitam o local, como se soubessem instintivamente do perigo que ele representa. Uma das histórias mais arrepiantes envolveu um jovem corajoso chamado Pedro. Ele desafiou as advertências de seus pais e decidiu verificar por si mesmo a veracidade das lendas. Movido por uma mistura de audácia e curiosidade, Pedro se aproximou do poço em uma noite sombria, com o coração batendo forte no peito. Enquanto se aproximava, cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Uma sensação de mal-estar o envolveu, mas ele ignorou o aviso interno e continuou em frente. Quando finalmente chegou ao poço, Pedro hesitou por um momento, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele estendeu a mão trêmula em direção ao poço, pronto para espiar o desconhecido. No momento em que seus olhos encontraram as profundezas negras do poço, algo dentro de Pedro mudou. Um terror indescritível tomou conta de seu ser, congelando no lugar. Ele sentiu como se estivesse sendo puxado para dentro do poço, como se estivesse perdendo o controle de sua própria mente e corpo. Gritos de angústia e desespero ecoaram em seus ouvidos enquanto ele lutava para se libertar da influência maligna do poço. Por fim, Pedro conseguiu se afastar, mas nunca mais foi o mesmo. Os pesadelos o assombraram todas as noites, levando-o à beira da sanidade. A escuridão que ele viu dentro do poço se infiltrou em sua mente, consumindo-o aos poucos. Sua vida se tornou um tormento constante, uma existência dominada pelo medo e pela loucura. A história de Pedro serviu como exemplo para os moradores da cidade. O poço sinistro se tornou um símbolo de perigo iminente, um aviso para nunca desafiar o desconhecido. As pessoas aprenderam a viver com medo, evitando o poço a todo custo e passando adiante as histórias assustadoras que o cercam. Apesar de tantos avisos e histórias terríveis, ainda há aqueles que são tentados pela curiosidade. A atração do desconhecido é irresistível para alguns, e o poço sinistro permanece lá, esperando por sua próxima vítima. Mas lembre-se, meu amigo, de que algumas portas não devem ser abertas, alguns segredos não devem ser revelados, e alguns poços sinistros nunca devem ser olhados.